que os homens não estão chegando nas mulheres, afinal? Porque os homens não chegam mais nas mulheres. A mulherada tá reclamando que os homens não chegam mais. Os caras não chegam mais nas meninas, eles têm medo da reação da mulher. Homens, eu realmente queria entender o porquê que você vai ficar encarando, você vai ficar rondando se você não vai nem chegar na pessoa. Os homens não estão chegando mais nas mulheres, eles não estão tendo mais atitude. Será que isso é realmente verdade? Cara, sempre que eu tô mexendo nas minhas redes sociais, vez ou outra eu acabo me deparando com vídeos de mulheres reclamando que os homens não estão mais agindo como antigamente. E isso não está acontecendo apenas nos ambientes que não são tão propícios a esse tipo de coisa, mas também nos ambientes que você já esperava que isso fosse rolar, como por exemplo baladas e festas. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre os motivos que estão levando os homens, ou pelo menos uma parcela dos homens, a agirem dessa forma nos dias de hoje. Vamos começar com aquilo que eu acredito que seja aí pelo menos um dos principais motivos, que é a questão da humilhação. Eu não sei se esse tipo de coisa era comum lá na época dos nossos pais, dos nossos avós. Bom, eu não sei qual a idade que você está assistindo esse vídeo tem, mas no meu caso eu tenho 26 anos, então os meus pais, os meus avós, eles pegaram uma época bem mais conservadora. E o que acontece? Eu não sei se isso daí é uma característica comum apenas da mulher moderna, mas muitas das mulheres hoje em dia, principalmente as famosas modernetes, elas têm o hábito de querer humilhar o cara, ou seja, não basta apenas ela dizer não pra ele. E o foda é que isso acontece muitas vezes até mesmo com um cara que chega na mulher de forma respeitosa. Se fosse um cafajeste, um cara que chegou na mulher de forma não cordial, de forma desrespeitosa, até que seria compreensível. Mas muitas vezes o cara chega na mulher de forma até respeitosa e ela simplesmente tem a vontade de diminuir ele pra poder se sentir bem. Então ela olha pro indivíduo com cara de nojo, fala pro cara se enxergar que ele nunca ia ter chances com ela. Às vezes ela faz questão de fazer isso na frente das amigas, né? Porque na maioria das vezes a mulher, quando ela vai numa balada, quando ela vai numa festa, ela costuma ir de bonde, né? Pelo menos 3, 4 amigas. E aí, pra humilhação ser maior, ela faz questão de fazer isso na frente das colegas. E quando isso acontece apenas uma vez, já é uma situação de merda. Então imagina o cara que às vezes em uma única noite chega em 3, 4, 5 mulheres e passa por essa situação. Eu mesmo, há muitos anos atrás, já passei por uma situação parecida, e nessa época eu era adolescente, se eu não me engano, e a porra de uma patricinha, que eu nem tava dando em cima, porque ela não era bonita, só de eu ter chegado perto dela, ela já entortou a cara, me deu aquela olhada de cima a baixo e entortou a cara, dando a entender que tava com nojo de mim. Agora imagina você passar essa situação com a garota que você tá muito afim, que você realmente tá querendo ficar, é muito complicado, entendeu? E é óbvio que esse tipo de coisa vai acontecer com um cara que tem uma aparência mediana, o cara que é destacado, o cara que vamos dizer assim, o cara que é um dos mais bonitos ali do ambiente, é óbvio que a mulher dificilmente vai fazer isso com ele. E aí o cara que é mediano, ele vai perceber que o jogo é completamente desleal e aí ele não vai querer participar. Só que hoje em dia o negócio tá tão sinistro que às vezes até o cara destacado não vai querer chegar na mulher. Porque das duas uma, ou ela vai tentar menosprezar ele pra poder inflar o ego, ou então ele não vai ter necessidade de chegar nela simplesmente porque ela já vai se jogar nos braços dele. Então, na realidade, o que acontece na maioria dos casos dessas mulheres aí que ficam reclamando que os caras não chegam nelas, o que tá acontecendo de verdade é que os caras que elas querem que cheguem não estão indo. E por outro lado, o cara que é mediano, ou seja, 99% dos homens, na realidade eles só servem para ser utilizados ali como um tipo de souvenir da mulher, né? Uma espécie de passatempo para ela. Mas a verdade é que hoje em dia, mesmo esses caras já não querem perder tempo, entendeu? Isso porque existe um fenômeno que acontece na vida de todo homem, que é o seguinte: aos poucos ele vai percebendo que essa vidinha de balada, de paquera, de ficar ali gastando tempo, energia, dando em cima de mulheres que na maioria das vezes não querem nada com eles, é simplesmente um desperdício de vida, porque é algo que na maioria das hipóteses só vai trazer um prazer momentâneo, não é algo que vai trazer um benefício futuro. E esse tipo de coisa é algo que cada homem leva um tempo pra poder perceber. Tem cara que às vezes percebe isso antes mesmo de chegar nos 18 anos. Tem cara que vai perceber isso ali nos 20 e poucos. Tem cara que vai perceber nos 30, nos 40. Mas hoje, como nós estamos vivendo na era da informação, só é ignorante quem quer. E conhecimentos sobre relacionamentos estão se tornando cada vez mais difundidos na internet. Então os homens, principalmente aqueles que estão ali nas faixas dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos para baixo, que são mais antenados no meio digital, estão cada vez mais
se dando conta desse tipo de coisa. Então esses caras sabem que o conceito de relacionamento hoje em dia não é mais o mesmo conceito de relacionamento da época dos nossos pais, dos nossos avós. Eles sabem que a mesma pessoa que hoje tá dizendo que te ama, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, pode estar te trocando por uma aventura rápida, para poder viver uma forte emoção. Então o homem hoje em dia ele vai preferir investir muito mais em si mesmo, investir nos seus hobbies, investir em cuidar do seu físico, da sua mente, da sua vida financeira e profissional. E se for para rolar só a questão da ficada, só do sexo, muitas vezes vai compensar mais ele ficar com a do job, porque é foda, velho. Às vezes o cara sai com a civil e uma única noite ele gasta mais de 200, 300 reais, leva num bom restaurante, num cinema, e aí tudo isso para no final às vezes o cara não conseguir nem dar um beijo na mulher, enquanto que com a do job, o cara às vezes vai gastar bem menos e vai economizar o tempo dele. E se duvidar, ainda vai sair mais satisfeito. E eu nem tô falando aqui da questão do sexo, porque hoje em dia tem mulher que às vezes até aceita sair com você, mas faz questão de ser antipática, não te dá atenção, fica mexendo no celular, fingindo desinteresse. Daí o cara sai com a do job e ela trata ele muito melhor do que a civil, conversa numa boa, dá atenção. Ou seja, uma situação que é artificial se torna muito mais confortável do que uma que deveria ser natural. O cara vai economizar tempo e dinheiro e vai conseguir fugir dessa palhaçada que tem hoje em dia nos relacionamentos modernos, da mulher ficar fazendo joguinho. O cara vive mandando mensagem pra mulher e ela ignora, chama ela pra sair umas 10 vezes e ela nega. Daí quando o cara finalmente decide deixar ela de lado, ela ainda acha ruim, porque se você não ficar se humilhando, você não presta. E eu digo mais, tudo isso daí é apenas a ponta do iceberg. A tendência é ficar muito pior, porque a vida vai ficar cada vez mais difícil em todos os seus aspectos. Vai ficar mais difícil você constituir família, porque hoje em dia tá difícil você encontrar uma pessoa com a cabeça boa para se relacionar, tanto para a parte das mulheres quanto para a parte dos homens. O custo de vida na sociedade tá aumentando bastante. Hoje em dia tá difícil você ter um carro, você ter uma casa, você ter um apartamento. Tá cada vez mais difícil você se destacar financeiramente e profissionalmente. Então, eu acredito fortemente que cada vez mais os homens vão ser forçados a escolher entre focar em coisas que realmente vão ser benéficas para eles, coisas que realmente vão servir para ele construir um futuro próspero, ou coisas que simplesmente vão fazer ele desperdiçar a vida dele. Ou seja, nas próximas décadas, nos próximos anos, vai rolar um tipo de seleção natural, um tipo de peneira, que quem não se adaptar vai estar fadado a viver uma vida medíocre, no mínimo. E aqui nesse vídeo eu nem vou falar, eu nem vou abordar a questão das mudanças nas leis que estão tornando aí os relacionamentos cada vez mais inviáveis. Esse assunto, esse tópico merece um vídeo por si só, um vídeo solo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, além de se inscrever, é claro, se você tiver gostado do vídeo. E é basicamente isso, nos vemos na próxima, valeu, falou, até mais, fiquem na paz.